Olá! Estamos aí iniciando a live parte 2 do tema Como criar condições financeiras e de tempo para fazer a pós-graduação em Psicologia Transpessoal com o Instituto Atitude. Então, esta live que está iniciando agora é continuação do assunto que nós iniciamos na live passada, onde eu coloquei para você duas inquietações muito comuns que eu ouço de pessoas que querem fazer a pós-graduação em Psicologia Transpessoal com a gente. Sobre essas inquietações, a segunda delas se resume em uma pergunta que é: quanto ganha um terapeuta transpessoal? Afinal, ou então, que também pode ser traduzida em: dá para viver bem da psicologia transpessoal? E eu demonstrei na live passada, fazendo as contas junto com você, que dá para ganhar muito bem mesmo com a psicologia transpessoal, tanto como terapeuta, como também em outras frentes que se abrem para você com aquilo que essa pós-graduação te habilita. Temos pessoas formadas com a gente, por exemplo, que depois da pós foram trabalhar na USP, na Unesco, na Universidade Federal de Brasília, na Secretaria de Educação do seu município, além também de pessoas que passaram a trabalhar como facilitadores de imersões em grupos. Então, é um leque de possibilidades que se abrem e que durante o próprio percurso da pós, você vai descobrir qual tem mais alinhamento com o seu propósito de vida, porque a gente faz esse processo também de sintonia, de descoberta e sintonia com o seu propósito de vida. Então, isso você vai, como fala, descobrindo, abrindo, né, esse presente, essa surpresa durante a pós, e aí se dirigindo, né, dentro desse leque de alternativas para aquilo que mais realiza a tua alma, o teu ser. Então, assim, para você ver, né, mais detalhes sobre isso, sobre o quanto de possibilidades se abrem e também, né, de viver bem com isso, vai ali na nossa playlist de depoimentos no nosso canal do YouTube, que você vai poder ver tudo isso que eu tô te falando aqui e muito mais. Muitas histórias de vida que a gente ajudou a transformar estão ali nos depoimentos, tá? Tem uma profusão para você ali. E sobre a primeira das inquietações que eu falei aqui agora há pouco, né? Que é a queixa de pessoas que querem muito fazer a pós-graduação com a gente, a queixa de não conseguir fazer agora, né? Não se ver com condições de fazer essa pós agora. Eu, então, preparei o tema dessa live, que é como criar condições de tempo e de dinheiro para você fazer a pós-graduação em Psicologia Transpessoal com o Instituto Atitude, e isso dado em 4 passos, tá? Então, eu preparei esse conteúdo para ajudar você a manifestar isso e depois continuar aprendendo a manifestar muito mais coisas durante a pós também, tá? Mas olha que bacana, assim, né? Eu já tô te entregando esse conteúdo agora, assim,
na antessala da pós, né? Que é para você poder dar esse passo e acreditar que você dá o passo e o universo dá o chão, certo? Então, nós vamos aqui nesse passo a passo de como conseguir isso. E que você pode usar, na verdade, para manifestar qualquer coisa que o seu coração quiser na sua vida, certo? Então, esse conteúdo é um conteúdo bastante útil para tudo o que tiver sintonia com o querer do seu coração. Bem-vindos, Umar! Então, vamos lá, né? Desses 4 passos, o primeiro eu já dei na parte 1 dessa live e está disponível no nosso canal. Então, é importante você, né, se você quer depois dessa live, ou se você quer antes dessa live, você decide a ordem, mas é importante você ir lá ver. É a última live que eu dei, que é a parte 1 desta, certo? O primeiro passo eu já dei lá, né? E agora, nesta live, que é a continuação, o que nós vamos ver? Vamos ver o segundo passo, que se resume em como cancelar a crença na carência, certo? Porque, veja, se você acha que quer e não consegue, como eu coloquei aqui na primeira live, se você acha que quer e não consegue, você acredita que te faltam coisas, né? E é essa crença que você manifesta. Então, é claro que você vê isso na sua vida, mas é a partir de uma causa que está no seu subconsciente, certo? Então, nós vamos trabalhar com isso no segundo passo agora. Vamos depois para o terceiro passo, que é como transformar o ver para crer em crer para ver. Com isso, você está deslocando a tua referência de fora para dentro. Não é mais o ver que determina o que você é e o que você crê. É o teu crer sintonizado ao que você é verdadeiramente que manifesta o que você vê fora, certo? Então, como transformar isso? Esse é o terceiro passo. Leni, bem-vinda! E o quarto passo, então, que nós vamos trabalhar aqui ainda hoje, eu vou ensinar para você uma prática para criar a manifestação do que você quer. E nós vamos fazer tudo isso usando como objeto, como querer, né? Como objeto de desejo, mas não do ego, do seu ser, como o querer do seu ser, o querer do coração, fazer a pós-graduação em psicologia transpessoal. Esse vai ser o exemplo usado aqui o tempo todo, certo? Mas como eu disse, você pode usar essas práticas para aquilo que você quiser. Cipriator. Então, vamos lá. Vamos ao segundo passo deste processo. Sobre como cancelar a crença na carência, tá? Então, como cancelar a crença na carência? Você cancela se negando a acreditar na carência, ok? Então, veja, vamos lá, eu vou acompanhando você, pego na mãozinha e vamos passo a passo aqui, tá? Por que eu digo se negar a acreditar na carência?
tudo o que você crê, você dá realidade na sua experiência, tá? Então, mesmo que seja uma mentira, se você crê, você dá realidade na sua experiência. Então, como é que a gente faz com ilusões, né? Se a gente acredita em princípios ilusórios, que não fazem parte da vida do ser pleno que nós somos. Se a gente acredita nisso, a gente tem que negar. E esse é o uso apropriado do não. Eu já falo um pouquinho mais para você sobre isso, tá? Mas é negar a realidade das ilusões. Ou seja, eu vou me negar a acreditar na carência. Como é que eu faço isso, né? Vamos lá. Ei, Terezinha, boa tarde, meu amor, bem-vinda. Então, assim, se você se vê numa situação em que você não consegue o que você quer, você está enganada. Ou seja, você está tornando real algo que é uma ilusão, que é uma mentira. Me acompanhe aqui. O universo é abundante. A natureza é abundante. Nós somos abundantes. E nós somos tão abundantes que nós podemos criar tudo o que quisermos, até a miséria. Olha isso que eu tô falando para você. Nós somos tão abundantes que podemos criar tudo o que quisermos, até a miséria. Uns minutinhos para a ficha cair. Então, se você está na miséria, é porque tem se dedicado a criar isso. E como é que você faz isso? Sem querer e sem saber. Você faz isso deixando a sua mente negativa no automático. Você faz isso na inconsciência, deixando a sua mente negativa no automático. Ok? E você faz isso e não presta atenção. Você faz isso sem assumir o comando consciente dos seus pensamentos, da sua mente, daquilo que você acredita. E se você está vivendo uma situação de carência, de necessidade, de miséria, no sentido de não vivenciar a abundância que você tem estado distraído, distraída com isso. Você está deixando os condicionamentos e os pensamentos automáticos negativos gerarem essa manifestação na sua experiência, ok? Sim, nunca tinha pensado isso, né, Terezinha? Sim. Vê que é importante. Vamos destrinchando aqui o assunto. Então, a verdade é que nós somos livres para criarmos o que quisermos. Eu ensinei isso numa live passada. Quem assistiu está sabendo com mais profundidade
com mais detalhe a respeito disso. Quem não assistiu, vai assistir, anota aí. É uma live que tem como tema: se você é livre para criar, por que cria o sofrimento? Ali eu me aprofundo nisso. E assim, volto a dizer, eu não estou dizendo que esse querer seja consciente. Claro que não é, né? Claro que não é. Mas é exatamente isso que nós estamos desvelando aqui. Esse inconsciente, isso que estava veladinho, tá? Para você poder decidir, escolher com liberdade, com verdadeiro livre arbítrio, com criatividade e não com condicionamento e automatismo. Então, assim, uma prática útil para você eliminar a crença na carência é fazer o uso apropriado da palavra não, tá? E essa é uma outra live que eu já dei aqui, que também tem ali bastante material para você estudar. Você pode buscar depois essa live também aqui no nosso canal. O título dela é A Palavra Não Funciona Assim. Tá? Então, mas assim, resumidamente aqui, eu vou te dar essa palhinha aplicada no nosso objeto de estudo aqui, tá? Como é que você faz, como é que você nega a realidade de ilusões? Ou nega a crença na carência, nesse caso, né? Então, primeiro, você vai pensar nos impedimentos que você está vendo para conseguir fazer após, tá? Então, você vai pensar, você já deve ter isso de pronto, você sabe quais são as suas dificuldades. Ah, eu não consigo pagar a mensalidade, eu não tenho tempo, não consigo, como que eu vou conseguir tempo para estudar, para fazer as aulas? Ou meu marido não quer me dispensar nem um pouquinho, nem para as aulas da pós, né? Tenho que cuidar dos meus filhos, que sei eu lá, né? Você que sabe quais os impedimentos que você tá vendo hoje para poder se dar isso, certo? Que você quer. Então, você pensa nesses impedimentos e depois você decreta em voz alta: esta não é uma realidade aceitável. Você decreta isso tomando consciência disso, é um decreto, certo? E você faz isso quando quer negar a realidade das ilusões. Você faça isso e depois observe como as coisas mudam dali para frente, ok? Esta não é uma realidade aceitável, é um decreto. Se você quer mais fundamento a respeito disso que eu estou ensinando aqui agora, vai na live que eu te falei, que é todinha sobre isso, beleza? Depois você me conta dos resultados a partir disso, ok? Que eu vou querer saber. Oi, Cíntia, bem-vinda, amada. Ok, esse foi o segundo passo. Então, agora, terceiro passo. E entrando para o terceiro passo, a essa altura,
você já sabe o que quer, que esse foi o nosso primeiro passo, e você sabe que pode, que esse é o segundo passo que nós acabamos de ter, de você saber que pode manifestar a plena abundância que você é. Então, sabendo o que você quer e sabendo que você pode, você eliminou o conflito da história. Você está livre para criar com consciência. E, tendo eliminado o conflito da história, agora, esse terceiro passo, você vai exercitar a sua fé, que é crer para ver. Justamente o inverso do nosso senso comum, do que se diz por aí. Ah, eu quero ver para crer, né? Olha, uma coisa interessante a respeito desse assunto, nesse terceiro passo, recentemente eu descobri que um dos ensinamentos chaves do cientista Greg Braden, não sei quantas de vocês conhecem, acompanham esse cientista, um dos ensinamentos chaves que ele traz, que é o de orar como se já tivesse acontecido o teu pedido. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito dessa prática de oração, a verdadeira oração, né? E eu descobri recentemente que esse ensinamento dele, do Greg Braden, está na Bíblia. Sabia? Está em Marcos 11, 24. Terezinha, conheço, gosto muito dele, sim. É muito bacana. Ele traz muito de física quântica também, né? Aplicado na realidade. Bacana. Olha só como é que tá na Bíblia isso, gente. O mesmo ensinamento. Ele diz o seguinte: por isso vos digo, tudo quanto orardes e pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. E essa mensagem nos mostra que fé é crer que nós já recebemos. E que a oração, se você faz uma oração crendo que já recebeu, assim ela se realiza. O que acontece aqui, pessoal? Olha só. A fé não é crer que iremos receber, não é crer que receberemos, que estamos prestes a receber, ou que podemos receber, talvez consigamos receber, quem sabe, se, porém, talvez. Isso não é fé. Isso por quê? Porque fé é sem conflitos. Ela não tem o mas será. Ela não é uma crença com opostos, certo? Por isso que Jesus disse que se tiveres fé do tamanho de um grão, né? Não sei se é de mostarda, do que é. Alguém me ajuda aí para dizer, porque eu não sou craque na Bíblia, não. Mas por quê? Porque fé é inteira, fé é total, é sem conflito. Ela é fruto de saber que é assim. Quando se sabe, quando se tem o conhecimento, quando se sente, tem a consciência sentida
do que é. Não se tem conflito, se sabe, né? Então, acreditar que você já recebe o que quer é acreditar na verdade. Por um simples motivo. Deus nos deu a liberdade de manifestarmos o que quisermos. Eu perguntei na outra live, isso é uma notícia boa ou ruim? É maravilhosa notícia. Nós temos a liberdade de manifestarmos o que quisermos. No entanto, não sei se eu falo um palavrão aqui. Quanta merda nós já fizemos com essa liberdade, ou fazemos. Então, como é que pode uma notícia tão boa gerar, né? Muitas vezes resultados complicados. Por quê? Porque nós temos a liberdade. Certo? E como nós temos a liberdade de manifestar o que quisermos, isso significa que o que eu quero, eu já recebi. Eu já recebi porque eu posso manifestar qualquer coisa que eu quiser. Só que é importante o nosso querer estar consciente e os nossos pensamentos favorecerem o nosso querer consciente. Nós não termos outros quereres escondidinhos, gerando outros pensamentos que boicotam o nosso querer consciente. Por isso, o trabalho de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de psicologia transpessoal. Então, olha só. Esse entendimento de que o que eu quero eu já recebi, sim, pelo simples fato de que é porque eu posso manifestar, é uma energia potencial, para se transformar em energia cinética. Agora eu falei física do colégio, você lembra? Lembra o que? Vamos fazer uma avaliação aqui, se você aprendeu direitinho. Você lembra o que é energia potencial? Tem um carrinho lá no alto da montanha, né? Se você solta ele, ó, ele tá parado, mas ele vai descer, ó, e vai pegar uma velocidade com aceleração. Por quê? Porque lá em cima ele tem uma energia mesmo parado, que é o potencial de movimento, que vai se manifestar, se transformar em movimento. Então, nós temos o potencial de manifestar tudo o que a gente quiser. Só que a gente precisa colocar em movimento. Ok? Vamos ver aqui os comentários que eu vi que o pessoal comentou. Sim, eu conheço. Afirma a fé. Sim, Leni, afirma a fé, isso aí que eu falei, Ah, o grão de mostarda. Eu tinha essa impressão, mas eu, como não tinha certeza, fiquei com receio aqui. Isso aí, gratidão, Terezinha. Isso aí, a Leni também reforçou. É isso aí. A Terezinha não era muito boa em física. Eu sei, eu me lembro porque eu amava física. A minha primeira faculdade que eu fui fazer foi física. Mas estou adorando a física quântica, sim. É a melhor parte. Bom, e agora então nós vamos para o próximo passo que eu vou te ensinar aqui, que é uma visualização criativa
disso que nós falamos agora no terceiro passo, ok? E para introduzir esse quarto passo, eu quero contar uma coisa para vocês, que é o seguinte: um dos fundadores da psicologia transpessoal, que é o psiquiatra Viktor Frankl, não sei quem que conhece aí, ele passou por campo de concentração nazista, tá? Na época do nazismo, ele passou por um campo de concentração. E esse campo que ele passou foi o Auschwitz, que foi o pior de todos. Nesse campo de concentração, pouquíssimas pessoas saíram de lá com vida. Entre as quais ele, o próprio Viktor Frankl. E após ele ser libertado, ele fez um estudo. Ele era psiquiatra, né? E fez um estudo sobre o que é que manteve essas pessoas vivas até o final. Essas que conseguiram sobreviver, pouquíssimas, que a grande maioria, esse era um campo de concentração de extermínio mesmo, né? E para sobreviver àquilo, meu Deus, a pessoa teve que se safar muito, muito, muito. E aí ele fez esse estudo. O que é que manteve esses sobreviventes, essas sobreviventes vivos até o final, até a liberdade, né? E então no livro dele, intitulado Em Busca de Sentido, ele conta que quem conseguiu sair com vida dos campos de concentração foram pessoas que tinham uma imagem clara do seu propósito. Ou seja, o que elas tinham que fazer de importante depois que elas saíssem de lá. Elas sabiam que elas tinham aquilo para oferecer e elas se apegaram naquilo que elas iam oferecer, que elas tinham para contribuir. E essa certeza as fez superar todos os tipos de adversidades que a gente nem imagina aqui, né? Hoje, as nossas adversidades não são tão extremas, né? Graças a Deus, nós estamos evoluindo, ganhando consciência. E as adversidades hoje já são bem mais gentis, não é verdade? Mas o que é que nós podemos aprender com o trabalho dele, do Viktor Frankl, né? Que a gente pode aprender a importância de ter uma imagem clara do nosso propósito. O que é que nós temos a fazer de importante, né? Terezinha, que incrível isso, a força do propósito. Exatamente, a força do propósito, isso mesmo. Incrível. Cibele entrou, Santos entrou, bem-vindos. Creivandete, bem-vinda. Então, agora, eu vou te dar toda a explicação para você praticar isso. Essa imagem clara do seu propósito. Como é que você pratica isso? Tá? E ao final da live, você vai precisar
de um tempo sozinha, um tempo sozinho, tá? Para você poder fazer essa prática, porque eu vou te explicar aqui bem detalhadamente, tá? Passo a passo, todo o contexto de o que e como você vai fazer, e você vai praticar isso no final da live, ok? Então, você vai precisar desse tempo em que você não seja interrompida, não seja interrompido, para poder fazer essa visualização, combinado? Terezinha, quanto é a mensalidade da pós? Terezinha, se comunica comigo. Ali no WhatsApp a gente já tem a comunicação, né? Fala comigo ali que eu vou te explicar direitinho. Isso ainda tá saindo do forno para essa turma nova, tá bom? Mas eu te explico as datas direitinho que vão sair essas informações. Amo as práticas, sim. A prática é o que muda, efetivamente, é o que importa. Teoria só na cabeça não muda nada, né? Ele nos abre para a gente compreender como praticar, ok? Por isso que nessa pós, que inclusive você é nossa próxima aluna, na próxima turma, né, Terezinha? Na pós, essa pós que a gente oferece, ela é 80% prática, tá? Tem a parte teórica de fundamentação como subsídio de apoio para a prática. E o resto dos conteúdos, técnicas e ferramentas para aplicação prática em você e nas outras pessoas as quais você for ajudar, ok? Sim, Terezinha, isso aí, vai se organizar para fazer. Com certeza, bem-vinda. Então, um ponto importante antes da gente começar com a prática é a criação real. Ela acontece a partir do ser consciente, ok? Que é diferente da criação, entre aspas, do ego, tá? Então, a gente cria com o nosso ser consciente, ganhando consciência do ser que somos, que não é o ego. Esse caminho todo você vai fazer na pós, viu? De perceber, de se desidentificar com o ego e fazer a conexão profunda e completa com a sua essência, com o seu ser essencial, certo? As práticas que eu falei aqui são muitas delas para isso. Mas como eu estava dizendo, né? Então, criação verdadeira é a partir do seu ser essencial. Não é diferente de criação do ego, tá? Porque o ego, o que o ego quer, ele vem de desejos duais, tá? Ele vem a partir de conflitos, né? Então, o que o ego quer, muitas vezes, prejudica outras pessoas. Daí que vem a palavra egoísmo, né? A pessoa é egoísta. Porque são desejos ou são quereres cheios de conflito e dualidade. Necessidade de controle, necessidade de segurança, de autoafirmação, certo? Eles vêm por crenças na falta, na separação, na carência, que é o que nós já conversamos aqui nessa live, certo? Então, não é com esse querer do ego que nós estamos trabalhando aqui hoje, tá? Nós vamos fazer uma visualização criativa a partir do seu querer do coração
E o seu querer do coração, que inclusive nós estamos usando hoje aqui, o querer de pessoas que estão muito afins de fazer a pós-graduação em psicologia transpessoal com a gente. Então, um querer como esse, por exemplo, ele não é dual e ele não é um querer que gere conflito, porque ele é em benefício de todos e todas. Quando você trabalha para a tua melhoria, para a tua evolução, e aprende também a ajudar outras pessoas, isso é benefício para você, é benefício para as outras pessoas, é benefício para o planeta. Isso não é de ego, isso é do ser essencial que somos. É um querer de abundância, de plenitude, de merecimento, certo? Então vamos lá, eu vou começar a explicar para você como é que você vai fazer essa prática de visualização criativa, tá? Inicialmente, em primeiro lugar, você vai, pode ser deitada, pode ser sentada, você vai procurar se relaxar completamente, tá? A primeira etapa, ela é uma meditação, onde você vai esvaziar a sua mente. Então, assim, no início, você vai observar que tem pensamentos, né? Você vai começar a observar, prestar atenção em tudo que tá aqui no teu campo, na tua mandala da tua aura, né? No teu corpo mental. O que está presente? Então, você vai pensar uma coisa, vai lembrar outra e tal. Assim, só olha para o que está aí e não embarca nesse pensamento. O que você vai fazer é que você vai deixar vir e vai deixar ir. E não vai embarcar no pensamento. Você vai esvaziando esses pensamentos. Você não vai alimentar, você não vai pegar uma coisa que veio uma preocupação e começar a pensar como vai resolver. Não, agora não. Agora não, deixa pra lá. Agora não, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. E vai entrando numa quietude, vai aprofundando dentro de você, certo? Quando você estiver num espaço neutro dentro de você, né? Sem embarcar em pensamentos, chegou numa mente silenciosa, num estado de mente silenciosa, só então você vai começar a compor a imagem mental, que eu vou explicar agora como é que é, ok? Então, primeira etapa, silenciar, esvaziar a mente. Usa o tempo que for necessário até que você perceba que chegou nesse estado neutro, certo? Sem conteúdos, só a tua presença, ok? E aí sim, você vai agora, neste estado, compor a imagem para criar aquilo que você quer. Esta imagem, ela deve envolver, ela vai ser uma cena que você vai compor, eu vou explicar tintim por tintim, tá? Mas ela deve envolver intencionalidade pura, tá? O que é intencionalidade pura? Pura significa conflito free e controle free. Livre de conflito e livre de controle, tá? A minha intencionalidade é essa. Não, sem preocupações
com meu filho, com meu pai, com meu marido, com o dinheiro, com o tempo. Mas aí eu vou resolver fazer a pós e o meu marido vai resolver que vai no futebol que eu odeio. Controle free, livre de controle, tá? Ai, mas aí eu vou fazer a pós e o meu filho vai ficar com quem? Livre de conflito. A gente já falou aqui sobre isso. Confia que a dimensão maior, que tudo sabe, tudo ajusta, está presente dentro de você. Ok? Então, você vai criar essa imagem com intencionalidade pura. Ok? Sabendo que você tem aquela intenção. Uma intenção que é boa para todos e todas. Uma intenção sem opostos. Certo? E aí, além disso, essa imagem que você vai compor, essa imagem mental, ela deve estar unida, deve acontecer junto com emoção e com sensação. Nós vamos unir imagem, emoção e sensação para dar o recado para o nosso cérebro reverberar a frequência da manifestação disso, tá? Unindo imagem, emoção e sensação, eu tô unindo todas as dimensões do meu ser. Imagem mental, emoção emocional, sensação, os sentidos. Tudo isso eu vou pôr na imagem, tá? E com mais um detalhe que foi o nosso passo 3, tá? O detalhe que é criar essa imagem mental em que você já conseguiu realizar aquilo que você quer. Esse foi o nosso passo 3. Você vê aquilo já realizado. Então, nessa imagem, você vai sentir o que é que está acontecendo. Você vai sentir com todos os seus sentidos. Eu vou dar exemplo aqui daqui a pouquinho, tá? Você vai ver e vai se ver nessa situação, nessa imagem, usando os seus sentidos, as suas emoções, nessa cena que você vai criar, tá? Então, nessa imagem, é importante que você se sinta fisicamente lá. E para isso tem alguns segredinhos, que é assim, durante o evento da tua imagem, durante a cena, você pode provar alguma comida, sentir o sabor. Você pode tocar em algo, perceber a textura. Ouvir som. Então, essas coisas que envolvem os sentidos, elas dão realidade para o teu cérebro de que aquilo está acontecendo, ok? Eu não sei quantas de vocês sabem, o nosso cérebro não sabe diferenciar imaginação daquilo que nós chamamos de realidade tridimensional física, tá? Uma prova disso são os sonhos, que você sente tudo e acha que é verdade, acha que é real, e aquilo tá no campo imaginário. Então, quando você dá
uma sugestão muito clara, muito rica, muito convincente para o seu cérebro de que está acontecendo alguma coisa e envolve tudo isso que eu estou te falando, ele vai reverberar nessa frequência para manifestação, ok? E aí, nessa cena, com tudo isso, você também vai, em algum momento, se dar conta de que você conseguiu o que você queria, o que você tanto queria. Você está conseguindo nessa cena. Você vai fazer uma cena disso na tua cabeça, certo? Você vai trazer esses pensamentos na sua imaginação, tá? Mariângela, bem-vinda, querida. Então, assim, você vai compor essa cena, né? De uma cena de como é que você vê que você já conseguiu aquilo que você quer. Como é que seria a composição dessa cena? Pensa nisso, né? Como é que você vê e percebe que você já conseguiu? Como é que seria uma cena dessa? E aí você vai sentir toda a emoção disso. Então, eu vou dar um exemplo para você agora, que é o exemplo dessa própria live, que está no próprio tema, tá? Você quer muito fazer a pós-graduação em psicologia transpessoal com a gente. Então, uma possível cena para você compor nessa visualização criativa, você pode se visualizar no dia da formatura da pós-graduação em psicologia transpessoal. Você se vê no dia da formatura, daqui a 18 meses. Mais ou menos que mês e que ano que vai ser isso? Se você entra agora na próxima turma, que vai iniciar no próximo mês, início de março, daqui 18 meses, você está se formando. Isso vai ser lá por setembro de 2023, no ano que vem. Então, você pode se visualizar, fazer uma cena em que você visualiza você na sua formatura. Você se vê ali naquela festa. Você está transformada, abundante. Veja como é que você está transformada. Deixa vir essa imagem para você quando você fizer a cena. Tá feliz com os caminhos que se abriram na sua vida com isso, né? E aí, nessa situação, nessa festa, tem comida também na festa. Você coloca um doce na sua boca, sente o sabor daquele doce, que delícia que ficou, que nossa, né? E aí, de repente você vê uma colega correndo para te abraçar e ela te abraça de felicidade que vocês conseguiram. Te abraça por esse momento tão importante. Percebe como tudo isso vai compondo essa experiência e trazendo essa realidade para sua mente, né? Então aí você sente o abraço dela, sente o toque, como é que é sentir o abraço coração com coração. Sinta isso, se dedica a isso, né, Terezinha? Que emoção! Você já está visualizando aqui comigo, né, Terezinha? É isso, exatamente, né? E aí, olha só, sinta a gratidão, agradeça por isso nessa hora, na sua visualização, sabe? Parecia tão complicado no começo e você conseguiu. Então você vê a situação já resolvida
e já realizada. Porque o como você vai conseguir, o como você vai realizar, tudo isso vai se ajustar e se alinhar se você vê a situação já realizada, certo? E aí, bom, depois dessa imagem se completar, quando você sentir que, né, se completou tudo que você queria ver, sentir, vivenciar nessa festa, nessa formatura, então, ainda embebida dessa felicidade que fica dessa experiência, você pega essa imagem que você fez, você pode envolver ela num balão e deixar que ela chegue, que ela suba e chegue no céu, até Deus. Manda para Ele com gratidão, sabe? E aí, uma vez feito isso, deixa esse balão subir. Não se preocupe mais com isso. Certo? Lembre-se, preocupação é conflito. Você agora está livre de conflito. Ok? E então, a partir daí, você vai na direção do que você quer. Você vai abrir a sua mente para ver os caminhos e as possibilidades que vão se abrir para você a partir de agora e que vão viabilizar você participar da próxima turma da pós-graduação com a gente. Eu vou estar do outro lado da matrícula esperando você assim, ó. Não cabe. Assim, ó, de braço aberto. Ok? Eu vou estar esperando você lá. Então é isso. Leni, entrego, confio, aceito e agradeço. Yes! Yes! Isso aí, Leni, beleza. Então, gente, é o seguinte, agora vai lá, tá? Nós vamos encerrar por aqui. Opa! Nós vamos encerrar por aqui e você vai fazer a sua visualização criativa, tá? Se por acaso você tem algum impedimento de fazer ela agora, porque o ideal é fazer agora, né? Mas se tem qualquer impedimento, precisar fazer amanhã, tudo bem também. Essa live, esse vídeo vai ficar salvo aqui, ok? Tá bom? É isso. Se tiver qualquer dúvida, me pergunta agora. Né? Mas caso não, você pode ir lá agora e fazer essa sua visualização. E depois me conta, tá bom? É isso. Alguma pergunta? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas e dou-lhe 3. Tá todo mundo querendo ir visualizar. Então vai lá. É isso aí, ok? Nos vemos adiante. Beijinho e até. Ah, uma coisa importante. Desculpa. Depois comenta nos comentários desse vídeo como é que foi para você, tá bom? Beijo!